Boa tarde, pessoal. Professor Giovanni, de Física, do Universo Virtude. Como todos sabem, né, já estamos há alguns dias aí trabalhando online. Eu vou estar aqui fazendo uma aulinha para vocês, né, em cima do plano de estudos doutorados do terceiro ano, nível médio, tá? E vou falar um pouquinho sobre eletrostática, tá? Eu vou dar um cortezinho no vídeo, gente. Vou tirar essa aula minha. Normalmente eu dou aula com a câmerazinha aqui. Deixa eu ver onde que eu pego aqui. Câmerazinha aqui, tá? Mas vou tirar ela aqui para essa aula porque para dar uma ficar melhor do jeito que eu vou apresentar a aula aqui. E eu preciso de algumas simulações computacionais, tá? Para mostrar para vocês e eu acho melhor do jeito que eu vou fazer agora. Sou novo nesse negócio de gravar vídeo para YouTube. Eu dou aula online há 4 anos, mas nunca gravei vídeo para YouTube. Tá? Esse aqui é o terceiro vídeo que eu gravo, tá ok? E vou me adaptar e logo logo serei melhor nisso aí. Rumo a uns 30 milhões do Felipe Neto. Bom pessoal, voltei aqui, né? Então vamos continuar aqui. Então a gente vai falar sobre plano de estudo doutorado, terceiro ano. A disciplina que nós vamos ver é a eletrostática, tá? O que é eletrostática? A eletrostática, dentro da física, ela estuda o comportamento das cargas elétricas, tá? É, em repouso, por isso que é eletrostática, né? Estática de parado, que a carga está em repouso em relação a algum referencial, né? Logo logo nós veremos a eletrodinâmica, né? Ou seja, a gente vai ver essas cargas elétricas em movimento, tá? Então, carga elétrica é uma propriedade da matéria, né? Assim como a massa, né? A massa, a densidade, né? São propriedades intrínsecas da matéria, né? E isso aqui, gente, esse desenho aí, ele é só uma representação de um átomo, tá? O átomo, vocês devem ter visto em química, ele não é representado dessa forma, né? Ele não é dessa forma. Esse aí é o átomo de Rutherford, se não me falha a memória. Né? Depois dele ainda veio o átomo. Não, o átomo de Rutherford. Eu acho que era Rutherford. Não sei se era Rutherford ou Bohr, agora me falha a memória, tá? Sei que depois dele veio, ó, Rutherford, Bohr, Summerfield e Schrödinger, né? Então não tem nada a ver com o átomo como ele é mesmo, mas isso aí lá pra frente em física moderna a gente dá uma olhadinha nisso aí, como é que ele é, tá? Ah, o que importa pra gente aqui, ó, primeira coisa, essas bolinhas aí representam prótons, nêutrons e elétrons, tá? Estão totalmente fora de dimensões, né? As dimensões delas não são essas. Só para vocês terem uma ideia, em ordem de grandeza, o próton ele é aproximadamente 10 mil vezes mais massivo do que o elétron, tá? Então tá bem fora de escala. E aí o que que acontece? Os elétrons são ditas as cargas negativas, tá? São essas bolinhas amarelas. Os prótons, são as bolinhas azuis, são ditas as cargas positivas. E os nêutrons, que são as bolinhas vermelhas, são as cargas neutras. Tranquilo, gente? Até aí tudo bem, né? Não tem novidade nenhuma. Eu acho que vocês já viram isso em química, tá? Então vamos pular para frente. Bom, a gente já ouviu falar aquele negócio assim. O que os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem, os opostos se atraem. Mas isso é verdade? Bom, na física, aqui no caso nosso aqui da eletrostática, isso é verdade, tá? Então o que significa isso de os opostos se atraem? Bom, se eu tenho duas cargas elétricas negativas, elas vão se repelir, né? Ou seja, de mesma carga, as duas negativas elas se repelem. Se eu tenho duas cargas positivas, elas também se repelem, tá? Agora, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, ou seja, cargas
opostas, de sinais contrários, elas vão se atrair. Eu tenho um aplicativozinho aqui que dá pra gente ver mais ou menos isso, tá? Vamos lá. Bom, beleza, já tá rodando aqui. Esse é um aplicativo do PHET, né? É um site, é só digitar PHET no Google que você vai sair nesse site. Tem vários aplicativos de várias coisas lá. Aqui eu tenho cargas, gente, ó. Carga positiva, carga negativa, né? Tá vendo, ó? De 1 nanocoulomb. Lembrando que nano é 10 a menos 9, né? E aqui eu tenho outra aqui de menos 1 nanocoulomb. Tranquilo, gente? Então eu vou pegar essa carga aqui, ó. Olha só o que acontece. Isso aqui é uma carga positiva. Isso aqui em volta dela, essas setinhas, tá? O que significa isso? Isso aí a gente vai ver mais pra frente, eu acho que daqui umas 2 ou 3 aulas, tá? É o que a gente chama de campo elétrico, tá? Ou seja, essa carga positiva vai me gerar um campo elétrico, tá? É igual o campo da Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, né? É igual o campo magnético, né? Quando você pega um ímã e vai tentar aproximar um ímã do outro, você percebe que dá aquela força, assim, parece que tem alguma coisa invisível ali, né? Que não deixa um chegar perto do outro. Isso aqui é análogo, tá? Não é a mesma coisa, mas é análogo, tá bom? É um campo que é gerado aqui. E reparem, isso aqui é muito importante, não para agora, mas para depois. Reparem o que acontece, ó. Esses campos eles saem das cargas positivas, tá? Mas isso por enquanto não é importante não. Eu vou mostrar aqui um negativo. Ó, do negativo é o mesmo campo, só que está sendo atraído. Então vamos lá, vamos ver o que acontece se eu colocar. Deixa eu fazer uma coisa aqui, por uma grade, para a gente se localizar aqui bonitinho, ó. Eu venho aqui e coloco 2 cargas negativas, tá? Vou tirar a grade aqui para ver que a gente ver se enxerga, tá? Deixa eu ver se isso aqui não vai adiantar não. Não sei se dá para reparar, gente, isso aqui ele vai criar esse campo, que a gente chama de assíntota, né? Ele vai criar um campo aqui, ó, que um não encosta no outro nesse eixo aqui, ó, nesse eixo central aqui, ó, um não vai conseguir encostar no outro, né? Porque ele criou o que a gente chama de assíntota. Então uma assíntota bem aqui no meinho aqui, tá? Que é o que elas estão se repelindo, as duas cargas são iguais, então elas se repelem, tá ok? Bom, vamos lá. Vou pegar essa carga aqui, deixa eu botar a grade de novo para eu me localizar. Tirei essa carga positiva e negativa, tirei essa aqui, coloco uma positiva e coloco uma positiva. Tá, mais ou menos. Reparem também, ele tem o mesmo assíntota aqui no meio, aqui, ó, é o mesmo eixinho aqui, ó, e elas estão se repelindo, né? Tá vendo aqui, ó, essa setinha aqui, ó. Deixa eu pôr com marca-texto. Essa setinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Elas estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão se distanciando uma da outra. Tá? O campo elétrico está se distanciando. Agora eu vou apagar tudo isso para a gente ver aqui. Se eu tirar essa carga positiva daqui e colocar uma negativa, olha como mudou. Ó, presta bem atenção, gente, ó. Positivo e negativo. Olha só, agora tem essas setinhas aqui do meio, tá indo do positivo pro negativo. E se eu coloco aqui positivo, positivo, ó, elas não tem uma reta que parece, né? Elas não, se tiver bem alinhadinho, bem bonitinho aqui, dá pra ver que vai ficar uma retinha ali, ó, que elas daqui pra cima, ó, tá subindo, tá indo embora, né? E aqui tá indo para baixo, indo embora também. Agora se eu coloco
aqui, ó, elas se atraem, né? Elas estão se atraindo. E é sempre assim, gente. É igual funciona na divisão de renda aqui do Brasil, né? É sempre de quem tem mais dá para quem tem menos, né? Só que não. Então, sempre do maior potencial, né? Sempre da carga positiva para a carga negativa, tá? Beleza? Vou minimizar aqui. Eu tenho uma outra apresentaçãozinha aqui, ó, um outro PowerPoint, uma simulação, né? Um outro simuladorzinho. Que isso aqui é importante. Eu vou voltar no simulador depois, tá? Eu só quero fazer uma coisa aqui pra gente ver umas coisinhas aqui. Não vou nem falar que eu fiz. Olha só, gente, tem esse corpo que tá cheio de carga negativa, né? E pouquíssimas cargas positivas, tá? Se eu aproximo, ó, se ele tá negativo, se eu aproximo ele aqui, ó. Opa, apertei o botão errado aqui. Volta aqui, meu filho. Não pode fazer isso agora não. Olha o que acontece aqui, ó. Dá pra enxergar, gente? Minha pergunta aqui, ó. Olha só que legal essa pergunta que eu vou fazer agora. Por quê? Por que as cargas negativas se afastam e as cargas positivas não saem do lugar? Pensem aí. Por que as cargas negativas que saem do lugar, tá vendo? Ó, e as positivas não. Tá? Depois eu volto nessa apresentação, tá, gente? Que eu vou precisar dela. Por que será? Isso é simples, gente. Porque nós temos que levar em consideração o que a gente chama de elétrons livres. Tá? Elétrons livres, gente, é o seguinte. Se a gente pegar aqui a tabela periódica, tá? Eu tenho aqui os metais, né, tenho metais alcalinos terrosos, metais de transição, né, e eu tenho os não metais. Mas, Giovanni, tá vendo? A interdisciplinaridade aqui é grande, gente. Desde o começo eu tô falando de química, né? Que a gente mostrou o átomo e tal, né? Desde o começo eu vou falando de química. Bom, como é que funciona? Por exemplo, assim, ó. Eu não sei se dá pra enxergar aqui. Será que. Opa! Eu não consigo ter zoom isso aqui, não? Será? Deixa eu ver se consigo, gente. Ah, consigo. Tá. Dá pra ver esses último número aqui dessa fileirazinha aqui, ó. Tá? Ó. Eu tenho um, eu tenho dois, dois, um, dois. Tá vendo? Aqui, em contrapartida, olha só. 4, 5, 6, 7, né? Bom, não sei se vocês lembram, deixa eu voltar ao normal aqui. Se vocês lembram lá em química, né? O que que acontece? Quando eu tenho o, um número baixo de elétrons na última camada de valência, né? Esse átomo, né? Por exemplo, o átomo de ferro aqui, ele tende a doar elétrons. Lembra disso? Lá em química, eu acho que matéria do primeiro ano de química. Quando eu tenho um pouco átomo, né, de 1 a 3, ele tende a doar elétrons. E o equilíbrio está aqui, gente, ó. Olha quanto que é a meta, né? É ter 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Tá? A última camada de valência, na verdade, né? Aqui tá vendo, ó, tudo 1, 2. Então, como ele tem pouco, e o ideal é ter 8, eu só tenho 2, né? Vou precisar de 6 para completar? Não, eu vou doar esses 2 aqui que fica melhor para mim. É assim que tem o pensamento do átomo, né? Ele vai doar alguns, os que eles tiverem, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse cara é 5, né? Apesar que tem um detalhe aqui nesse cara aqui. Depois não vou entrar muito em detalhe dele não, né? Porque isso é o antimônio. Ele é um metal, né? Mas ele tem umas particularidades, né?
porque já são, ó, antimônio, o chumbo, né, bismuto, polônio. O chumbo ainda dá, aqui, ó, tem 4, né, que ele pode doar e receber, que, né, porque está mais ou menos ali no meio termo ali. Né? Alumínio tem 3, né? Então ele tem 3 elétrons na camada de valência, na última camada de valência dele. Então ele pode, esses 3 elétrons eles são livres para transitar. Tá claro isso, gente? O porquê, da onde que vem esse negócio de elétrons livres? É porque esses caras estão livres para transitar. Esses caras, assim, mas então, professor, significa que o cloro, que tem 6 camadas, tem 6 elétrons na camada na última camada de valência, não possui elétrons livres. Errado, né? É um conceito que muita gente confunde, tá? Ele possui sim, só que é mais fácil ele ganhar elétrons do que ele doar elétrons. É muito mais, vai ser mais enfático. Né? Todos esses aí, o flúor, o cloro, o oxigênio, é muito mais fácil ele receber elétrons do que doar elétrons. Eu não falei que é impossível dele doar elétrons. Não é isso. Tá? Porque a gente vai entender mais pra frente. Eu não vou entrar em detalhe agora. E essa matéria, gente, é matéria de física moderna. Né? Lá no finalzinho do ano que a gente vai ver isso aí, tá? Deixa eu voltar um aqui. Então tá claro, gente, ó. Aqui eu tenho uma molécula, né, um átomo. Vamos pegar o todo com uma molécula e uma molécula cheia de átomozinhos aqui, né? Uma molécula qualquer. Então eu tenho os átomos da camada de valência, né? E na última camada de valência, os elétrons são livres para transitar de um átomo ao outro. Por isso que a gente fala que são elétrons livres. Ah, isso aqui é legal, ó. Que eu falei para vocês, é uma coisa que a gente vai ver no final do ano. Tem que dar um salto quântico, né? Ah, mas o que é isso? Vamos dar uma simplificada, é uma simplificada simplificadíssima, né? Se eu dou energia para o elétron consegue sair da camada de valência dele. Resumindo assim, ó, tá? Isso vai depender do quanto de energia eu dou para esse átomo. Vou lá, começo a injetar energia, ele vai ter força suficiente, não é o termo certo, tá, gente? Mas vai ter força suficiente para sair fora, tá? Por isso que eu disse que aqueles lá que são os não metais, eles também conseguem doar elétrons. Se eu der energia suficiente para conseguir romper a camada de valência dele, tá? Eu tenho que dar muita energia para ele, tem que dar muito mais energia do que para esses outros elétrons aí, né? Os elétrons dos metais, tá? É nisso que entra agora. Opa, cadê o botar? Nisso que entra agora, gente, o conceito de condutores elétricos, né? Materiais condutores, eu não gosto dessa palavra, tá? Isso aqui, gente, eu copiei tudo. Esses textos são textos dos PETs, tá? Eu fiz adaptações, poucas adaptações para vocês não se perderem muito no conteúdo. Mas eu não gosto de condutores, a palavra condutores, e nem da palavra isolante, tá? Não gosto. Para mim não existe condutor elétrico e não existe isolante elétrico. Oh, mas como assim, professor? Como assim não existe condutor elétrico? Como assim não existe isolante elétrico? Né? A fita isolante é isolante? Tá. Não existe condutor elétrico pela seguinte coisa, gente. Eu posso falar o seguinte, ó. Ao invés de falar aqui chamados condutores elétricos, materiais condutores elétricos, eu posso falar que materiais bons condutores elétricos. Tá? Porque, ó, nos metais, os metais, né, de segunda tabela periódica que nós vimos aqui, e ficou uma coisinha aqui que eu tenho que apagar ela. Apaguei. A tabela periódica lá fala dos metais. Opa, eu tenho que voltar. Os metais são bons condutores, gente. E os não metais
eles são maus condutores. Ficou claro? Aqui são bons condutores e aqui são maus condutores. Vai depender do quê? Do tanto de energia, né? O que através de uma diferença de potencial, que a gente vai ver para frente, do tanto de energia que eu forneço para esse átomo, para esse elétron livre. Se eu forneço pouquíssima energia para um elétron, tá? Pouquíssima energia. É fácil ele sair ele consegue sair fácil dos metais, mas é quase impossível dele sair dos não metais. Tá claro isso? Então, ó, pouquíssima energia, é fácil ele sair dos metais, né? Ele pode sair tranquilamente ou pode não sair também, né? A energia é muito pequena. Exemplo disso é você pôr os dedos no polo de uma bateria, né? Uma bateria de 9 volts, você vai lá e põe os dedos no polo dela. Pode pôr os dedos normalmente, não vai acontecer nada, né? Agora se eu for lá enfiar o dedo na tomada, né, caixão em vela preta. Por quê? Porque a energia que a bateria está te fornecendo é pequena. Então o seu dedo, ele não é um bom condutor. Mas põe os dois dedos na tomada. Enfia os dois dedos na tomada. Seu dedo será um bom condutor. Você vai morrer eletrocutado, né? Vai ser a última experiência da sua vida. Tá claro isso, gente? Então vamos lá, ó. Então, o que são os condutores elétricos? Os bons condutores elétricos são aqueles que são feitos de materiais que possuem bastante elétrons livres. E os metais, né, são esse tipo de material. Tem esse tipo de material, né? Eles possuem um número bom de elétrons livres. Beleza? E os isolantes elétricos, em contrapartida, são aqueles que possuem pouquíssimos elétrons livres, né? Ou ainda, no caso que a gente mostrou aqui na tabela periódica, né? Olha só, vou voltar aqui. Eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Fita isolante, uma borracha, uma caixa de isopor, um canudinho de qualquer coisa e uma lata de lixo parece ali. Beleza. Ah, mas Giovanni, isolante, fita isolante é isolante, né? Ah, olha só, agora que eu estou lendo uma coisa aqui que eu não me atentei. Madeira. Já vi muita gente tomar choque por conta da madeira. Beleza. Madeira, deixa a madeira aqui. Borracha isolante? Não sei. Plástico, né? Bom, gente, se vocês catarem um alicate, né, esses alicates de eletricista, de boa qualidade, vocês vão ver que vai estar escrito no corpo dele assim, ó, 1000V, tá? Significa o quê? Que até 1000 volts, aquela borracha do alicate, ela é isolante. Se você for tentar mexer com uma coisa acima de 1000 volts, você pode tomar choque. Eu já mexi com cerca elétrica, né? E eu já tomei choque, porque a cerca elétrica é 10.000 volts. E o espertão foi lá com o alicate, porque o alicate tem borracha, né? Tem um cabo de borracha lá, eu falei assim, isolante. Fui lá e tomei choque. Por quê? Porque a diferença de potencial, né? Vou chamar de energia, fica mais fácil para a gente entender nesse primeiro momento. A energia que a cerca elétrica transmitiu pro alicate, ela é muito maior do que 1000 volts. Então ela passou aquela borracha, aquela capa de borracha que era para ser isolante, passou a ser condutora, tá? Então por isso que eu falo assim, ó, não existe isolante, não existe condutor, existe bons isolantes e bons condutores, tá? No caso, esses materiais, madeira seca, tá? Pelo amor de Deus, não arranca um galho de uma árvore e vai bater num fio, né? Porque ali a madeira verde, ela é uma condutora de energia, porque ela tem água e algumas coisas dentro dela, né? Falando em água, a água pura, água puríssima, tá? Água puríssima, ela
ela não é condutora, tá? Mas daí você pega água pura e vai polvilhando assim sal de cozinha mesmo, né? Você põe dois eletrodozinhos, depois eu vejo se eu gravo essa experiênciazinha para mostrar para vocês. Você vai polvilhando, polvilhando, daí a hora que você vê, eu tenho que ir lá na escola buscar mesmo. Para fazer experimento tem que ir lá na escola buscar minha caixinha de experimento. Ó, o que eu tava falando? Tá, beleza, pus os dois eletrodos, fui jogando sal. Então o circuito vai começando a fechar, né? Eu vou conseguindo fazer com que ele seja condutor, tá? Então tem alguns testes que a gente dá para fazer. Então a água pura, H2O, não é uma boa condutora. Mas se você for polvilhando sal, ela passa a ser uma boa condutora, né? Então aqui um resuminho sobre isolantes e condutores, né? Bons isolantes e bons condutores, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver com isso aqui, ó. Então, ó, praticamente. Ó, o que eu falei, ó, tá? Tá vendo, ó? Eu preciso de muita energia para uma borracha virar condutora. Mas então a borracha é condutora? Ela pode ser. Depende da quantidade de energia que eu forneço para ela. Então, aqui seriam bons isolantes, ó. Borracha, madeira seca e papel. Bons condutores. Aqui é bons isolantes, né? Eu falei, eu nem lembro mais, ó. Bons isolantes. Borracha, madeira e papel. Bons condutores. Cobre, alumínio e ouro. Tá ok, gente? Beleza. Ah, vou fazer tudo nesse vídeo aqui. Eu ia fazer 2 vídeos, gente. Vai fazer um só que é mais fácil. Né? Não perco tempo. Cadê? Pessoal, boa tarde. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, apesar de eu estar falando que eu não ia finalizar. Corona. Eu tá falando de não finalizar, fazer um vídeo só, mas daí ele vai ficar muito extenso. Vai ficar chato de ver. Então eu vou estar dividindo esse vídeo em 2 partes, tá? Como é aula 1 e aula 2, ele vai estar dividido em 2 partes. Tá bom?